Olá, essa oncinha que vocês acabaram de ver sou eu. Eu vou lhes explicar. Eu sou uma estudante por conta própria de alquimia, gnoses e filosofia. E durante muitos anos em minha vida eu percebi qualidades em mim que são inerentes do jaguar, da onça. E mais ainda, por eu ser brasileira, a identificação com a onça, que é um animal de origem sul-americana. Essa onça pintada, né, que também é conhecida como jaguar. E aí depois quando eu fui estudar mais precisamente xamanismo, alquimia, gnoses, eu descobri que todos nós somos conectados a forças de animais, só que nós não temos essa consciência, não recebemos essa cultura. Não é um animal precisamente ele fisicamente na matéria, mas é uma consciência, essa consciência que existe no universo manifestado. E cada pessoa tem uma personalidade que tende para certas características. E essas características que eu possuo, elas vão de encontro às características de um jaguar. E isso me faz lembrar o quarto princípio alquímico, que é o princípio da dualidade, porque todos esses animais, todas essas consciências e forças, elas têm os dois lados da moeda. Tem o lado positivo e o negativo, lembrando que bem e mal é sempre relativo, depende de como você usa a sua força. Então, no lado negativo é uma força agressiva, destrutiva, mas que pode ser também positiva se for utilizada para uma causa nobre, onde algo tenha que ser desmontado e destruído. E no seu lado positivo é agilidade, rapidez de raciocínio, defesa de território, né? Entre outras qualidades que eu não me lembro para falar agora, mas eu me identifico demais com o jaguar. Então, eu ainda não disse, né? Mas o meu nome é Érica e eu tenho hoje 41 anos. Quando eu tinha 30 anos, eu descobri, dentro das minhas experiências xamânicas, gnósticas, alquímicas e todos os mais grupos de estudo e vivências que eu participei, essa minha ligação com a onça. E a partir daí eu comecei a controlar de forma consciente essas forças dentro de mim. São os que muitos que estudam isso dizem que são as nossas sombras, o nosso lado mais obscuro do nosso eu, da nossa personalidade, que vai além ainda do estudo do ego. É algo que está ainda mais interno. Muitas pessoas não têm essa consciência e não conseguem dominar esses instintos que dizem que são defeitos, mas se forem utilizados, canalizados da maneira correta, passam a ser super qualidades. E uma vez que eu passei a ter a consciência disso, eu comecei a incorporar de forma consciente esse arquétipo em minha vida. Eu não faço isso todas as vezes, em todos os momentos, nem sempre eu consigo, começa a ficar muito forte, é uma consciência muito forte, mas muitas vezes eu faço quando eu preciso atingir um objetivo, um alvo, eu já começo a utilizar de forma consciente e eu vou lá e chego no meu objetivo de forma muito mais facilitada, sem precisar travar grandes lutas, porque a própria energia do arquétipo em mim já faz isso acontecer de uma forma mais fácil. Todos nós possuímos as vibrações do universo dentro de nós pelo princípio da correspondência em alquimia. E quando você trabalha com algum tipo desse arquétipo, esse arquétipo ele emite uma vibração. Essa vibração, ao entrar em contato com o nosso subconsciente, entra em ressonância com essa vibração que já existe dentro de nós. No meu caso, existe num nível um pouco mais acentuado, para eu já ter isso na minha personalidade. Aí soma a vibração do arquétipo com a minha, sobe, entra em ressonância, e essa energia fica mais forte, né? Então, esse princípio dos arquétipos que eu estou falando para vocês é muito conhecido pelo pessoal da publicidade em propaganda, talvez vocês já tenham ouvido falar disso, eles utilizam isso em mensagens subliminares para vender produtos, foi outra coisa que eu descobri também. A galera do marketing gosta de utilizar bastante, porque arquétipos são
projeto de tudo que existe na natureza, da criação do próprio universo manifestado. Não há como fugir de um arquétipo. Por exemplo, a bola tem o símbolo do círculo. O círculo é um arquétipo. A gente vê um círculo, a gente imagina tudo mais que é possível criar a partir do círculo, ou do quadrado, ou do triângulo. É a mesma coisa com os animais. E ao você entrar em contato com o arquétipo, com esse desenho, com essa forma, mesmo que você tenha a consciência de que aquilo pode manipular a sua mente, não adianta. Olhou para aquilo, aquilo vai entrar no seu subconsciente, é mais forte do que nós. Faz parte das leis de criação do universo. Então é muito eficiente o uso dos arquétipos. Bom, a proposta aqui era falar sobre mim, mas eu acabei também dando uma mini aula de princípios herméticos antigos egípcios, porque quando você estuda o eu, não tem como você desassociar desses estudos, desses princípios, porque eles são a base da filosofia. E eu acabei falando aqui do princípio da correspondência, né? Que o que está dentro de nós também está fora e por si só nós temos a capacidade de interagir com o universo externo. Isso também é utilizado em psicologia. Falei também do princípio da dualidade, que são as nossas forças positivas e negativas, as nossas sombras e a nossa luz. Lembrando que bem e mal é relativo, depende do contexto e do que vamos para utilizar e do objetivo final. E agora eu gostaria de falar do princípio do ritmo e o princípio de gênero, que é simbolizado pelo Yin e Yang. Durante toda a minha vida também eu percebi a manifestação desse princípio do gênero. Lembrando que não vou falar de sexualidade, não entendam gênero como sendo heterossexual ou homossexual. Isso daí é uma pauta para uma outra discussão. O gênero ele está presente em tudo, inclusive no que não é animal, inclusive num cristal, num objeto inanimado, digamos assim, né? Que são as polaridades masculina e feminina dentro de um mesmo corpo. Então eu observei que eu entrava em equilíbrio, ou seja, obedecendo o princípio do ritmo, que é o equilíbrio, né, que é como se fosse uma balança, ora pende para um lado, outro para o outro lado, mas quando você encontra ali o caminho do meio, você está equilibrado. Eu entrava nesse ritmo de equilíbrio, com as oscilações, se eu oscilo mais para um lado, depois eu tenho que oscilar para o outro lado, para entrar, a média estar equilibrada. Quando eu botava em ação o que gritava dentro de mim, para que os gêneros em mim se tornassem expressivos. Como que eu posso explicar isso? Eu tenho um lado muito forte Yang e um lado muito forte Yin, e eu sempre tive consciência disso. Via entender depois, quando eu estudei essas coisas, né? Mas, por exemplo, eu fiz 2 faculdades de engenharia, fiz um mestrado e um doutoramento, juntando todo o tempo em que eu coloquei o meu raciocínio lógico em extrema utilização, porque na engenharia a gente utiliza muito o raciocínio lógico, eu acho que eu desconheço qualquer outra área, principalmente a área científica, outra área que utilize mais o raciocínio lógico do que a engenharia, que a gente estamos constantemente fazendo cálculos e mensurações e visualizações criativas em 3D, é muito. E juntando todo esse tempo, sei lá, passaram-se de 14, 15 anos, é bastante tempo. Então, era o tempo todo a minha porção do lado esquerdo do cérebro que estava em ativação. Mas se eu ficava só nisso, eu começava a ficar esquisita, infeliz, estressada. E eu gosto, mas eu não entendi o porquê eu ficava infeliz. Aí, na tendência de buscar um equilíbrio, inconscientemente eu já queria buscar um equilíbrio, aí eu comecei a colocar o meu lado artístico em movimento. Muitos de vocês, ao ouvirem isso que eu tô falando, vão se identificar, coisas que vocês fazem porque vão te dar felicidades e vocês não sabem o porquê. Vocês também estão, né, imersos, inseridos nessas leis alquímicas, herméticas, e o universo nos leva para isso. Estamos aqui para aprender a ter equilíbrio, para aprender a nos tornarmos seres humanos melhor. Então, quando a gente sente essa intuição, essa força, é exatamente para que nós entremos nesse equilíbrio.
Eu lembro dos antigos, de uma frase dos antigos druidas. A natureza desconhece o que é bem e mal, a natureza só conhece o que é equilíbrio e desequilíbrio, né? Então estamos aqui para isso. E aí, nessa vontade de buscar esse equilíbrio, eu comecei a buscar o meu lado artístico, que é a dança. Eu amo demais, pratiquei belly dance durante 8 anos e poliesporte durante 3 anos, só parei agora por questões financeiras, mas eu praticava não por um simples hobby, eu já estava no nível hobby profissional, eu não ganhei dinheiro, eu ganhava dinheiro através da engenharia, então não precisava ganhar dinheiro com isso, eu nunca monetizei essa parte, e muito pelo contrário, eu investia dinheiro nisso, criei um blog que eu vou mostrar a seguir, né, com todas as minhas atividades, já estava no nível que eu poderia me tornar uma instrutora, me apresentava profissionalmente, não ganhando dinheiro, mas para arrecadar fundos beneficentes, para ajudar instituições carentes. No Brasil fiz muitas apresentações. Então, quando eu colocava o meu lado yin, né, que é o lado feminino, que mexe mais com a porção direita do cérebro, que envolve a intuição, que quando eu estava no palco dançando, não era o meu raciocínio lógico que estava ali, eu não pensava. Se eu parasse para pensar, eu caía. Imagina, eu estava dando um giro, igual de uma bailarina, ficava minutos girando. Se eu pensasse, pá, eu caía. Se eu observasse, se eu prestasse atenção em quem estava me assistindo, no olhar de quem estava me assistindo, eu também perdia a concentração. Então, não era o meu cérebro lógico que estava ali em atuação, era a minha intuição. Eu sentia. Eu chegava a momentos em que eu ficava tão leve que parecia que os meus pés não tocavam o chão do assoalho que eu estava dançando. Então era um outro eu que estava ali, era o meu lado incompletamente, era a minha intuição, era o meu sentir, eram as minhas sensações. Eu entrava tão mergulhada nesse universo que eu só ouvia a música. Eu não sabia se as pessoas tinham batido palma, se as pessoas tinham gritado, o que tinha acontecido. Eu via depois nos vídeos, na gravação e nas pessoas que vinham falar comigo depois. Mas era somente a música e eu. Era um mundo dentro de um outro mundo, que era uma criação específica que acontecia ali, era um processo mágico, era muito especial, né? Então era totalmente o meu lado mais empático e mais feminino que estava ali em atuação. Então eu tive que ir para esses extremos, né? Muitas pessoas desenvolvem isso na vida, ao longo da vida, em pequenas proporções e não percebem, mas eu fui para esses extremos, estudando demais engenharia, que é o lado Yang, e indo muito na manifestação do Yin, que é, por exemplo, uma bailarina de belly dancing apresentando para mais de 200 pessoas, né? Então você tem que ficar com o seu lado feminino mais avantajado. E aí, quando eu fazia os dois, e durante vários anos eu fiz os dois, durante toda a semana, eu me sentia uma pessoa realizada, muito mais equilibrada, porque eu estava com os meus dois lados cerebrais em plena ativação. E isso ajudava até para que eu tivesse grandes insights, até no meu próprio trabalho, porque os dois lados cerebrais trabalhando na sua máxima, pelo menos, não era na máxima, lógico, senão eu teria já me tornado um gênio, um Buda, mas trabalhando no máximo que eu conseguia alcançar, eu também tinha um raciocínio melhor, né? Eu tinha mais saúde mental, mais saúde física, mais saúde emocional e psicológica. Então, isso realmente foi muito importante para mim. E o último princípio hermético que eu gostaria de citar, que é muito importante, eu estou citando por último, mas ele não é menos importante, que é o primeiro princípio, que é o princípio do mentalismo, que o universo é mental, o todo é mental, né? Tudo que nós vemos aqui é material, então a gente fica achando que o mundo é material, mas na verdade não. Mesmo porque matéria se transforma em energia e energia se transforma em matéria. Tem até uma fórmula, né? Que é o E igual a mc quadrado. Mas o todo é mental. O que significa isso? Que a consciência una, todas as nossas consciências estão conectadas, por isso que é possível você imaginar, projetar algo hoje e depois de um tempo você descobrir que alguém inventou aquilo, criou aquilo, aquilo foi criado depois que você imaginou. Porque são pessoas que entram no estado meditativo, o cientista entra também, porque eles ficam muito tempo estudando, e eles acessam essa consciência una e pegam dali as ideias, né, que já existem no universo e que nós
criamos o tempo todo. Então eu crio uma ideia hoje, aquilo fica no universo, alguém pode acessar aquilo. E é muito louco, porque você pensa que a ideia foi sua, mas não, você apenas entrou no estado meditativo que você acessa. Então, todo é mental. Ou seja, isso é muito lindo, porque se é possível imaginar, é possível criar. E é para isso que nós estamos aqui, para fazer novas criações a partir da nossa imaginação. E somente com a observação da equação de Hall-Pitt, eu chego nesse resultado. Menor diâmetro, maior tensão limite de escoamento. Mas daí é necessário analisar para saber o enrolamento o sentido do descarregamento. E esse sentido do descarregamento ele foi analisado com o auxílio do resultado da resposta mecânica gerada pelo elementos finitos em ábacos. Uma vez que eu já sei que a tensão de von Mises é a combinação das tensões pré-existentes ao escoamento do material, uma vez que se sabe que quando a energia de distorção ela supera o limite elástico do material, já começa a acontecer a deformação plástica. Uma vez que eu sei que essa tensão ela é pré-existente ao escoamento, então, se eu analisar a tensão de von Mises e comparar com a tensão limite de escoamento, eu consigo ter uma ideia do tipo de enrolamento que esse material apresenta. Para os materiais de menor diâmetro de grãos, que apresentam maior tensão limite de escoamento, eles têm uma maior dificuldade de escoar no sentido do carregamento, uma vez que o menor diâmetro configura uma maior área de contorno de grão e é necessário que esse material ele seja carregado com uma grande quantidade de energia para que aconteça o escoamento. Porém, no sentido da deformação reversa, acontece o oposto. Como há o aumento de discordâncias no sentido do carregamento, essas discordâncias elas se tornarão muito próximas entre si, facilitando a passagem da tensão, diminuindo assim a tensão necessária para que se atinja uma nova zona plástica. E a tensão, originalmente, que era σ1, ela vai ser menos σ2. E no ábacos eu observei que o